E aí, alunos da Escola Técnica para a Saúde, tudo bem? Aqui é o professor Juliano e vamos fazer algumas atividades da nossa disciplina Técnicas de Redação. O exercício 1, que foi retirado do Enem de 2001, nos diz o seguinte: nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio e ela se ajusta a várias situações. Leia os exemplos de diálogos. 1. A Vera se veste diferente. É mesmo. É que ela tem um estilo próprio. 2. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescentes. 3. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho, isso é impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Então, nas ocorrências 1, 2 e 3, é sinônimo da palavra próprio, respectivamente. Qual é a alternativa? Nós temos A, adequado, particular, típico. B, peculiar, adequado, característico. C, conveniente, adequado, particular. D, adequado, exclusivo, conveniente. E, peculiar, exclusivo e característico. A resposta correta é a letra B, peculiar, adequado e característico. Por quê? Nessa questão, a palavra próprio no item 1 assume o significado de pessoal, único ou peculiar. No item 2, o filme é específico, dirigido ou adequado para adolescentes. Vamos para nossa... Por fim, o 3, o comportamento do filho da amiga é característico da idade dele. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão que é retirada do Enem de 2005. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo ocorre em. Lembram que denotativo é o sentido do dicionário, conotativo é o sentido figurado. Alternativa A. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol. Está sublinhado cumprida a sol. Letra B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Cenários está sublinhado. Letra C. O dicionário padrão, o que está sublinhado, da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Letra D. Nós temos uma charge do Globo, o Menino Maluquinho, em agosto de 2002, aonde a mãe do maluquinho fala: às vezes eu tenho a impressão, fala para a amiga agora, de que a bateria dele não acaba. E temos ali a foto do menino maluquinho. E aí está sublinhado bateria. A letra E. O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que verdadeiramente trágico para se fazer. Está sublinhado de fazer cócegas no raciocínio. Então, qual é a alternativa? Alternativa C, porque a expressão dicionário padrão foi empregada no sentido denotativo, ou seja, em seu sentido próprio. Observe que todos os textos, exceto da alternativa C, que é a resposta, são exemplos de textos literários, nos quais o emprego de conotação é mais frequente. Conotação, sentido figurado. A próxima questão de vocês fala de sinônimos. A gente sabe que sinônimos são palavras com sentidos semelhantes. Reescreva as frases substituindo as palavras grifadas por um sinônimo do quadro. No quadro diz o seguinte: limpa, molhar,
origem, decisão, pranto, óleo, secreto, economia, parecidas. Então, a primeira frase. Por que todo este choro? Está sublinhado choro. Nós vamos colocar o sinônimo da palavra. Então, vai ficar porque todo este... Qual é o sinônimo de choro? Ali está. Porque todo este pranto. Lúcia e Ana não são irmãs, mas são semelhantes. Então, Lúcia e Ana não são irmãs, mas são parecidas. Faça uma poupança para pagar a viagem. Faça uma economia para pagar a viagem. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz. Ninguém sabe qual será a decisão do juiz. Amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Amigo secreto é uma brincadeira comum no Natal. Os pastéis foram fritos em gordura quente. Os pastéis foram fritos em óleo quente. Ainda não se sabe a causa desta doença. Ainda não se sabe a origem desta doença. É preciso umedecer o pano para proteger a massa. É preciso molhar o pano para proteger a massa. E a cozinha daquele restaurante é muito asseada. A cozinha daquele restaurante é muito limpa. Então, após a correção dessas nossas atividades, vocês notam que tem na apostila alguns textos para a gente interpretar. Eu vou ler para vocês e as questões a gente corrige na próxima aula. Como funciona o anti-inflamatório? Como é desagradável quando não podemos brincar ou precisamos faltar à escola porque nos sentimos indispostos. Quando o médico nos examina e descobre que isso é reflexo de uma inflamação, ele receita um tipo de remédio, o anti-inflamatório. Mas o que é inflamação mesmo, hein? Inflamação é uma forma de reação do nosso corpo. Uma inflamação de garganta, por exemplo, pode ser consequência de ressecamento causado por clima mais seco. A vermelhidão no local já é reflexo da defesa do nosso organismo. As coisas são mais ou menos assim. Substâncias produzidas pelo nosso corpo, como as prostaglandinas, promovem a inflamação. As prostaglandinas, se me permitem apresentá-las, são responsáveis por reações como a febre e a vermelhidão, da qual falamos no caso da inflamação de dor de garganta. Desculpe, gente. Eles fazem tudo isso para sinalizar que algo não vai bem. Agora, anotem. As prostaglandinas são produzidas por uma outra substância de nome mais esquisito, a ciclooxigenase. Por que vocês precisam saber disso? Ora, porque o anti-inflamatório funciona bloqueando a ação da ciclooxigenase, que, por sua vez, deixa de produzir as prostaglandinas, diminuindo assim a inflamação. Ops! Se as prostaglandinas sinalizam que algo não vai bem, inibir apenas a sua produção resolve o problema? Na verdade, o anti-inflamatório elimina apenas os sintomas, como a dor e o inchaço, que nem sempre resolve o problema de maneira definitiva. Mas é correto tratar a inflamação para aliviar o paciente e, em seguida, pesquisar a fonte do problema. No caso de um dente, por exemplo, pode-se aliviar a dor com medicamento, mas a solução mesmo é a extração. Foi retirado da revista Ciência, hoje das crianças, edição
215, Glaucio Socorro Barros Viana. Então, nós temos aqui as questões para vocês fazer e a gente corrige na próxima aula. Agora, nós vamos ter outro texto, que é mais antiga tabela periódica conhecida e encontrada na Europa. A tabela tem cerca de 135 anos e é a mais antiga que existe em toda a Europa. O ano de 2019 foi definido pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Tabela Periódica. É também aniversário de 150 anos da criação da tabela por Dmitri Mendeleev, em 1869. E agora, para completar a celebração da química, foi encontrada em uma universidade britânica a mais antiga tabela periódica do mundo. Durante uma limpeza no Departamento de Química da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, Dr. Alan Eichstein encontrou a tabela, que logo recebeu um tratamento de conservação completo, que inclui escovar para remover sujeira e detritos de superfície solta e separar o gráfico de seu suporte de linha pesado. Eric Essary, professor e especialista em História da Tabela Periódica da Universidade da Califórnia, Los Angeles, datou o objeto entre 1879 e 1886, com base nos elementos representados, estabelecendo assim que o gráfico de elementos tem cerca de 135 anos. A tabela é escrita em alemão, e uma inscrição no canto inferior esquerdo identifica uma publicação científica que operou em Viena entre 1875 e 1888. Outra inscrição identifica o litógrafo do gráfico, que morreu em 1890. Estudiosos acreditam, então, que a tabela pode ter sido feita em 1875. É provável que seja a única sobrevivente deste período em toda a Europa. O professor e diretor da universidade, David O'Hagan, conta em entrevista que a mesma estará disponível para pesquisa e exibição na universidade, e temos uma série de eventos planejados em 2019. Foi retirado da Aventura da História, do site UOL, Alana Souza. Aí estão as atividades. Façam as atividades, na próxima aula vamos corrigir. Bons estudos, um abraço, professor Juliano.